Shalom a todos os irmãos, a todo o povo de Deus que tem acompanhado o Ministério Graça Divina. O nosso muito obrigado a todos. Chegamos no momento da emissão com o profeta Bem-vindo Jim, que é o nosso convidado, em duas línguas, português e lingala. Nós que estamos a falar acerca dos 5 termos ou palavras poderosas, e o nosso subtema é fogo. O nosso subtema é fogo, e hoje também foi a última parte que o profeta Bem-vindo explicou acerca do fogo do Espírito Santo, a sua função na vida de cada cristão. E a primeira missão do fogo nas nossas vidas não é queimar, mas sim purificação. Shalom, profeta Bem-vindo Jim. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Mamadou. Conforme o profeta Bem-vindo Jim está nos ensinar acerca da função, das funções que o fogo do Espírito Santo tem, que primeiramente não é queimar, mas sim purificar. Nós temos que acender fogo antes de liberarmos fogo. O nosso fogo vai diretamente para os nossos inimigos. A minha pergunta acerca do fogo é: profeta Bem-vindo, será que o fogo do Espírito Santo, conforme nós temos liberado para os nossos inimigos, a função é só de lhes queimar e destruir? Não tem a função que nós estamos a mandar esse fogo para converter o nosso inimigo, para deixar aquelas obras? Não tem essa função no fogo do Espírito Santo, profeta? Obrigado pela essa pergunta acerca do... Não pode mandar fogo para convencer nosso inimigo para sair nas trevas, para entrar na luz. Nosso inimigo, acerca desse ensinamento que estou a ensinar aqui na Casa Divina, todo cristão, maior cristão, sabe muito bem que a missão do fogo é só para queimar, para destruir. Mas a primeira missão do fogo não é para queimar. A missão do fogo é purificação, que vai te purificar, porque verdadeiro ouro tem que passar onde? No fogo, para saber que esse aqui é verdadeiro ouro. Fogo na nossa vida vai te purificar. Espírito Santo, quando vem na nossa vida, ele vem como uma coluna do fogo na sua vida. Agora, quando você vai receber uma purificação do fogo, santificação do fogo, depois daquilo que você vai ter acesso, e você vai liberar fogo, queima nosso inimigo. Agora, todo o tempo ali você tem purificação do fogo. O inimigo, bruxo, não sabe o que é fogo. Ele sabe muito bem que é fogo para purificar. Bruxo sabe, mas nunca vai revelar aquilo. Ele vai deixar que Cristo vai continuar sempre na confusão. Para orar sempre na confusão, ele não vai revelar nada. Por isso, nosso irmão, família dele, diz que já está cansado para receber toda hora fogo. Já está cansado na obra da treva. Ele quer que para vir na igreja, para receber, para vir aquele fogo aqui na igreja. É verdade ou é mentira? Nunca lhe vi aquele tipo de fogo. Ele também quer se converter, quer largar aquela obra da treva, porque já está cansado. Uma pessoa só não está conseguindo sacrificar ele. Aquela pessoa virou já perigo na família, perigo até na província, na altar máximo. Ninguém não está conseguindo trabalhar, porque fogo é demais. Ele tomou uma decisão para se converter, ninguém pregou ele, mas ele sentiu que esse fogo não é mais essa realidade. Na maneira que ele decide, ninguém lhe pregou. Também não tem como que vai fazer pessoa para se converter. Não. Acerca de abandonar o obra da treva é coração dele, é decisão dele. Ninguém vai fazer
para converter outro pela força não, mas ele sentiu que aqui tem Deus de verdade. Esse ensinamento que a pessoa está dormindo, mas não está dormindo, pessoa não, mas é fogo dormir ali. A pessoa está levantando, é fogo está levantando, irmã está a andar, fogo está a andar. Ele não tem como para continuar. É nosso inimigo também. Tem que viver aquilo. Tem que viver essa realidade. Mas essa realidade para acontecer na sua vida precisa conhecimento para saber que a missão do fogo primeiro na minha vida não é para queimar inimigo. A missão do fogo na minha vida é para purificação. Purificação na minha vida. Deus abençoe a palavra dele. Merci na batunyo so ba landi kilti na biso de début à la fin tozo sala sikoyo ba question ndenge kilti na biso se déroulaki to kota ba makambo belebele te kaka ndenge kilti na biso se déroulaki pona epesa batu idée ya malamu po ba comprendre ndenge kilti na biso tozo lobela toujours toza na thème ya les 5 paroles puissantes. Tozo lobela sous-thème na biso ezali moto. Bien aimé boko yoka mosali na nzambe oya kolobela bino concernant moto. Chaque année na sali examen de conscience, chaque année tant to komara na sujet ya moto a changeara ngo ba façon oyo to sambelelaka. Bonsoir prophète Benvindo. Bonsoir Mamadou Touba. Bonsoir journaliste Teresa. Prophète Benvindo. Naza na question moko ya moto. Question na eyelinga à travers témoignage au sœur Ania Salaki. Ndenge ba famille na ye basengi abandon na sorcellerie. Namoni na ba année mususu eleki ata 2 ou 3 ans passés quand même problème wana ezalaki pe na ba famille belé na kati ya église mingi tant to komaki na moto ezalaki moto ya Deutéronome 9 etumbaki ba famille ya bato belé ti lelo ba famille na balelaka na monde ya ténèbre ba misu batikala bandicapé maboko katana bayaka donc na ndenge belé tango alobi yango ezongselinga lisusu neti moi rétroviseur mo boule lobela na peuple de Dieu moto nini oyo inspiration oyo tindaka pona ba sorcier bazala kao ndengwana tango tozo sambela eza lokola tozo sambela na biso mais makambo pe ezo salama na monde spirituel. Ni moto oyo zolobela moto mission moto expliquez nous moto ango po yebisi biso moto Saint-Esprit moto ya Pentecôte ndenge différence ni eza entre moto ya Pentecôte ya Saint-Esprit na moto ya Christ. Ça va, merci na question si moto ndenge famille wana pas désister ndia kindoki ezana eloko est important ko la connaissance ezate connaissance ndezo sala ki mutu a perdre mutu azana connaissance a gagner pas une connaissance à perdre et to lobi ke toyebi Yesu fotoye baba arme nyonso ya Yesu kati na biso et ozolobela moto na Nouveau Testament ezali signe ya purification même dans l'Ancien pays de purification il y a le signe de purification parce que dans Actes chapitre 19 si histoire ya Apollos na Priscilla na Kilase ateki na synagogue makasi ateki vuma na molende ayokaki epe na Priscilla na Kilase
batiki ati esilisi après avoir côté ya nae bayende ko sola ne babisi ozo te ya oyo eza bien ça mabete eza bien mais aux importés ezali baptême ya Saint-Esprit baptême ya moto donc baptême molimo ezali baptême ya moto baptême wana bazwa ngo na repentance bazwa ngo so mutu asali à se convertir un mutu se convertir nde azwi baptême ya Saint-Esprit ya moto tona ba chrétien belé basala ba repentance basa non converti faut tout expliquer à malamu par rapport à question maman mado tuningaye aza chrétien basa non converti mais comment qu'on soit baptême ya Saint-Esprit à moto c'est un gars se convertir nazu mutasala la conversion kaka mbala moko ezala deux fois te kaka mbala moko mais repentance tout ça là ngo chaque jour tout ça la repentance mais conversion ezala ka une fois mbala moko mingi baza na église aza na chrétien mais aza non converti le aza non converti moyen te apela moto otozolo bela akopela moto moko elemba akopela moto na 10h na 12h komine malili moto ya susute mais ane opela moto mais otozolo bela ozali moto ya libela etikala na vie ya mutu libela nde tomoni na Actes chapitre 2 verset 3 jour ya Pentecôte moto ezalaki likolo ya bato parce que moto tozali moto ya puissance 104 verset 4 donc oyo aza mosali na nzambe azala protocole azala diacre azala bato social azala moyembi ono zali benga mosali na nzambe azali déjà moto kati na ye donc moto wana nde kosalaka ba dégâts na monde ya ténèbres parce que ba démon ba kimaka bayebi bien moto bayebi moto malamu démon sikaka na ye moto te era monyon kaka atiki bayebi bien moto bayebi ke na suka moto oswa bango donc moto ezali na présence ya nzambe na vie ya mutu ezaka te tumba mutu non présence ya nzambe ezali moto babengi effet de voir nzambe na biso moto ezali jugement ya nzambe na vie ya banguna na biso moto ezali protection ezokoma bouclé na vie ya mutu voilà troisième position moto ezokoma signe ya faveur que moto wane ko favoriser partout bando kende bibanguna na yo bazomono kaka bazo libérer parce que moto zakati na yo ba supporter yango te ndeko osana te na monde molimbo milimo moto za très dangereux ndezali danger na monde physique na monde milimo très dangereux na par exemple ya Meshach Shadrach Abednego ndenge bakotaki na moto ndenge ba parce que moto bakoti bozali moto o mutu asali etumbi batuna mais ekoko tumba ba moto ya solo te parce que bango bazalaki moto ya solo so moto na bango emeli ba moto wana soana nde bakote na bilamba na bango ba bibelobi ata suki na bango ata nzoto na bango ezalaki même pas na solo ya moto parce que bango bazali ba moto ya moto donc yo comme une statue ozo libérer maloba no mbamo ezo ko atteindre puissance 50 3-5 elle mo pepe ya moto parce maloba to misaka mo pepe na somme mo pepe zo comme moto mbala moko aende ko tumba banduki ya famille wana ngana yebi bango ba oluka ngai bazo zika balembi ko zika balobi te basuki na bango de wana bayana ni boso ba ko tubela so ba tubeli après avoir ndi ba benga ndoki baza na mboka kuna nyoso ba kuana ba nzungu na bango
c'est la bango. Non, c'est la bango toujours. Bana biloko na bango tout tumba yango. Ba ko bongo la motima ba Christ, Christ. Ai ki ne pona ba twandenge wana. Ba senti que moto ya solo, eza Christ ya bango te. Ba ko kite. Ba zu poisson de mer et dans monde te ba demo apesi. Bo pesa iba. Ba pesi c'est à lambi yango, mais être déclaré moto allié yango akufite. Marc 16 à 18. Oya kokuwa akozala baptisé, ozala sauvé. Oya koboya kondima nde akozala condamné. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui crient na kombo Christ. Akobenga na ba démon. Aloba langue sika. Même si ba lié poison ndeko na kombo ya Christ. Okolia yango et ça est le côté. Tout les ma tentation est belle. Ma bébé sa biloko to lien to prier. Et ça la biso pe le côté. Et ça maloba solo. Toujours sur la Bible. To comme ils ont réalité quand ça fait abatu. Ana grâce divine to so constater. Yoza libanda mboka. Ndeko so lingi yaka to tinda so tinda ba ya. Ba ko vivre. Ba ko vivre. Naza nanga spécialité, mais oza kati nanga naza spécial. Nga na c'est le côté. Parce que quand on sait ça Christ ngate, yenda zo sala musala. Comme l'église église moroboe e bani makasi non mais Yesu na biso nda ye bani makasi. Yesu na biso ayeba azo ziki sabango moto. So yo bongwa mite okopela tozo pelisa na ebike zo soyo me tika kindoki noki to ko zika lobi noki to yamba yo ya na biloko na to tumba yango yezo kufa kipona yo ana posa na yo otia kindoki yo nganga tika kinganga tika ba lo tika yango Yesu ana nyoso so ndimi Yesu ndima taeri ndima pour préparer si malobi a opesa ozoluka et pas Jésus zangité kola pambula yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. A segunda questão é acerca da realidade do livro de Salmos, capítulo 104, versículo 4. A parte B, a parte dos servos de Deus. Conforme temos orado aqui no Ministério da Graça Divina, tem a diferença na liberalidade do fogo de um servo de Deus e de um cristão simples. Eu queria saber e queria que o profeta também esclarecesse aos irmãos acerca desse versículo. Obrigado pela questão acerca do Salmo 104, versículo 4. A Bíblia diz que Deus criou todos os anjos um vento, mas pela servo de Deus é coluna do fogo. Ali Deus descarregou pleno todo do fogo ali. Deus sabia muito bem que aqui na terra é batalha, aqui é tira de competição. E Deus não pode criar servo dele igual com os anjos, não. Servo de Deus tem que ser coluna do fogo, porque fogo do Salmo 104 não é fogo, mas que eu vou clamar fogo, fogo vem na minha vida, não. Eu vou liberar fogo dentro de mim, porque dentro de mim eu sou fogo. Vou liberar aquilo que tem. Não vai dizer que fogo derrama na minha vida, não. Eu próprio sou fogo. Vou liberar só aquilo que está dentro de mim para fazer trabalho contra meu inimigo. Por isso, servo de Deus tem consideração mais que um membro simples. Não é que servo de hoje costuma ir ali na casa da serva, ali costuma ir pedir banjia. Não. Ele não sabe quem é ele. Eu conheço quem sou eu. Quem é Jesus Cristo na minha vida. E qual é a posição eu ocupo no reino de Deus.
que num clube de futebol, jogador que joga 12, jogador que joga 5, 9, 10, cada um tem posição dele, mas todos estão jogando no mesmo clube, mas a posição é diferente. Também na escola de Deus também é assim. Eu sei minha posição. Por isso Abacuco diz que Deus, estou aqui no meu posto, estou esperando Deus. Quando Ele vai passar, eu também vou explicar aquilo que está dentro de mim, só pedir. Servo de Deus é servo, mas não conhece a sua posição. Pior servo que vem na teologia. Ele está arranjando muito confusão na escola de Deus, servo que vem na teologia. Eu não sou contra pela teologia, mas hoje a igreja está entrando confusão pela servo que vem na teologia. Ele vem já com pensamento, já. Ele vem hoje com aquele ministério ali, ele vestir aquele roupa ali. É uma consagração. Ele estudou, depois de receber uma consagração sem revelação, sem inspiração de Deus. Essa pessoa está arranjando confusão. Ele não pagou nenhum preço, nenhum sacrifício ele fez. Mas ele vai vir só pela aquele escuta, ele está a estudar. Quando ele tentou, não deu certo. Rápido ele vai naquele mamá ali. Mamãe me lava, me dá assim para ganhar. Salmo 104, versículo 4. É pela servo de Deus, que é Deus que escolheu. É Deus que estabeleceu a obra de Deus. Não é de teologia, não. É que tem vocação divina de Deus. Que Deus está dentro dele. Por isso, Salmo 104, um membro, ele pode orar, mas aquele capítulo não é dele. Ele pode usar Salmo 53 até 5. Ele pode usar Deuteronômio capítulo 9, 3 a 5. Ele pode usar Salmo 97. Ele pode usar Salmo 18, 8 até 15. Ele pode usar Salmo 29, 7 até 10 pode. Mas Salmo 104, versículo 4, é só pela servo que Deus te escolheu. Ali não é para todo mundo. Aquele é diferente. Mas mesmo pode orar, só liberar fogo. Fogo, vendo fogo queima. Pode operar, mas consideração é diferente. Que um servo de Deus, ele tem peso no mundo espiritual. Mas que um cristão, tem cristão também que obedece à voz de Deus, pesa. Mas um servo que é escolhido de Deus é demais. Mas todo pode orar, Deus vai operar. Obrigado. Merci, prophète Benvindu. Na deuxième volet, au Lebsibiso, dans l'enseignement, il y a deuxième volet. Cinquième parole, ils allaient restauration. Au enseigner biso mutu na vie, il faut asa la restauration na vie naï. Bato bele peut-être ba comprendre te ezama te ya opesi biso be exemple ya mayanzi banini ezaki bien. Expliquez bien peuple de Dieu comment mutu akoko restaurer vie naï. Ça va, merci. Nasi mutu nyonso aibi kumba restauration. Donc eze loko o mutu ebebaki na vie ya mutu ebunga keli na bandi ko bonkisa. A restaurer vie na ngai na bandi vie ya sika. Prière restauration za prière mo makasi. Za prière o mutu zo sala yango pona ko zongisa vie na ye ya malamu na Yesu Kristo. Mingi bazo prier mais sans kobosa na restauration. Restauration est très important. Je vais prendre exemple Josaphat azwaki bokonzi na tribu ya Juda akomeko restaurer Juda ko atongaki ba magasin biloko ebele Josaphat atongaki biloko ezalaki te bebaki atongaki yango. David pe azwaki bokonzi na ye abande kobongisa makambo nyonso o nani roi Saul asalaki te abebisaki
restauration si aller vite mais eko tanga sikoyo qui va non aller vite qui interdit restauration et bebaki et comment qui bénéficie nani à Satan yo bien le bin 1 Chronique chapitre 21 intitulé que David Satan côté qui na David a poussé David à ça dénombrement aux qui interdit donc sans cette restauration mabe keba et au couteau pe la David mais so sali yango malamu et aux a bénéfice na yo parce que au bongisi nyonso na Nzambe et prier moko malamu o ba chrétien belé ba négliger yango o tindika moto mais na so o tindika moto il faut ça la restauration Nzambe na pesio merci parce que o restaurer nyonso na vie na ngai o restaurer santé na ngai o restaurer misala na ngai o restaurer famille na ngai o restaurer pour nyonso na pesio o record donc Nzambe a bongisi nyonso ya yo ebebaki et prier mo très puissant mais lokola na bandi yango lelo moyen na lobela nyonso ezate nyonso ezate ondam la lobby et sungayo parce que Bible lobby na Ephésiens 6 et 18 tout ça tout le temps en esprit toutes sortes de prières ça au ponate na sambela ote non prière nous ce que ça là est en inspiration ya molimo na Nzambe na suka prière wana ya ozomona restauration Christ le cosa kinini tout est accompli parole est tout accompli on les a dit restauration sur la croix restaurer que nyonso ya bino nini et kokisami déjà kola pambola yo merci na moi mko na lobby et sunga parce que tous allez quoi avancer. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Obrigado também a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy, por tirar o seu tempo para fazer a nossa emissão. Obrigado, irmã Teresa, também Deus abençoe a sua vida, porque você também só uma mulher casada, tem filho, tem responsabilidade em casa, mas você está passando dia todo na igreja para servir Deus. Fogo de Salmo 104, aquele fogo aumenta o volume na sua vida para queimar todo inimigo em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, mamãe Madonna, nossa jornalista em Lingala. Obrigado também à nossa área da mídia, nosso irmão Joel e a nossa irmã Teresa que hoje estão aí atrás da câmera fazer acontecer então aqui a nossa emissão. Obrigado a todos os irmãos que têm acompanhado e apoiando também esse Ministério Graça Divina a partir da Europa. São muitas famílias que nos acompanham a partir do nosso canal YouTube. Obrigado também aos irmãos que nos acompanham aqui em Luanda, Angola, onde encontra-se esse Ministério da Graça Divina, aqui no Golfe 1, Rua Direita, para quem vai para o Avocumbe. Nossa maior referência aqui é o campo da 14, em frente com o supermercado Arreo. Temos também o nosso culto semanal, quarta-feira e às sextas-feiras, e nos encontraremos no nosso culto semanal, sexta-feira. Te précise boso merci na prophète Benvindo ndenge toujours ayaka ko éclaircir maté ou até ki biso enseignement autozoaki. Merci prophète Benvindo. Merci Mamadou Tumba na sacrifice pesa musaloza makasi ya facilité ya koboma journée mobimba ya sacrifice makasi Nzambe o afutaka afuta yo afuta banana yo afuta libota na yo abu accès à kota bitumba no a détruire azikisa binemi ya libota azikisa batu nyonso bazotemela bazika bapela na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci na batu nyonso balandi biso, merci na journaliste na biso Teresa. Merci na staff na biso ya Sima lelo tozaka na frère Nabiso Joel Tumba na Teresa nani Yambo na Teresa Garcia. Merci na batu nyonso balandi biso kiti na biso ya semaine ezaka mercredi pe vendredi tostolobaki yango tozolobela nyonso ke
pendant 6 mois tosala kilte na biso tokitsaki heure au lieu de 16h tozosala yango na 15h ti 19h. Eza mercredi na vendredi, eza ba kilte moko makasi bien aimé oyo nyonso aza libanda to pe oza awa luka penza o luka tan nyonso po koka koya na ba kilte oya mercredi vendredi po yango nde ezopesa biso délivrance makasi pour na dimanche. Eza ba kilte efongoli ba porte nyonso ya ba vie na biso, ba porte nyonso ekangamaki efongwami. Eza jeté, eza vraiment ba réalité zo salama. Bino mo bozo mona ba témoignage eza makasi talaka komona ndoki ya famille na yo abengi yo po ayebisa ok en tout cas nalingaki na boma yo napesaki yo biloko lie nga na ozelo kufa mokufi te nazoya na église mpona confesse nazokende na wige mpona zwa bandoki mosusu toya na bango badepose biloko na bango. Nzambe azwa lokumu yo mpe moto ozolanda biso sala nyonso oyo yo moni ke osambelaka nzambe ya solo luka okota bakilte na biso ya mercredi na vendredi pendant 6 mois oyo po loboko ya nzambe vraiment eza likolo na biso nyonso. Kilte na siège na biso eza na Angola na Luanda na Rua 13 na Bairo Golf numéro 295 bar A. Tant dans le babongo ezali toza na 3e rue numéro 95 bar A, toza na quartier Golf 1. Peut-être mutokoko ye outi libando zo directement oye okokolo babongo oko comprendre adresse très bien. Bien aimé, ba miracle eza ebele na kati ya grâce divine. En tout cas, ba témoignage eza ebele toza na sengolelo na église muto auti musika auti na Angleterre na ndenge tos kaka nazo sabino pona ba kilte oto prophète Benvindo akitisi ezaki miracle makasi bokota na page na biso moya kotia ba commentaire mingi ezate bino mo bomona na page na biso eza na makambo ebele ba enseignement ebele intercession za makasi ba prière za makasi kota landa oye bandenge ni ya kosambela po ko nzambe azali système te aza multi système. Okomona yo moko loboko na nzambe kati na libota na yo distance eza barrière te. Numéro ya mosali na nzambe échangeaki oyo aza na numéro na ete otia plus 244 moto aza libanda 929 46 55 97. Bien aimé Kota benga numéro 1 ça toujours 24/24 distance eza barrière te omona loboko na nzambe kati na bomo na yo tokutana kaka mercredi na kilte na biso ya délivrance soki Jésus Christ azongi te. Ciao.